A dica de hoje envolve o artigo 944, o qual, ao lado do artigo 927, regulam o sistema de responsabilidade civil no Brasil. Nós temos uma cultura que é materializada no atual artigo 944, que contempla o chamado princípio da reparação integral do dano. Isto é, uma diretriz de que todo dano, porém nada a mais do que o dano verificado no evento de responsabilidade civil, deva ser indenizado. Então, de uma forma relativamente simples, o artigo 944 coloca que a indenização mede-se pela extensão do dano. Para quem quiser aprofundar, temos uma obra excelente do professor Paulo de Tarso Sanseverino, publicado pela editora Saraiva, que se chama Princípio da Reparação Integral do Dano. Como exceção, no parágrafo único, existe a possibilidade do magistrado reduzir o valor da indenização quando há efetiva desproporção entre a gravidade da culpa do ofensor e o dano que essa conduta gera para a vítima. A comissão propõe uma alteração dessa regra geral, isto é, ao invés de termos apenas uma regra bastante genérica que serve para a maior parte dos casos, surgem critérios específicos no artigo 944, que é acrescido do 944A e do 944B. Vamos lá o que diz o projeto do Código Civil. A indenização mede-se pela extensão do dano, mas se há efetiva desproporção entre a conduta praticada pelo agente e a extensão do dano dela decorrente, numa análise que seria feita a partir dos princípios da boa-fé e da razoabilidade, ou ainda, se o valor da indenização privar do necessário o ofensor ou as pessoas que dele dependam, o juiz poderia reduzir equitativamente a indenização, tanto nas hipóteses de responsabilidade subjetiva, que se mede pelo risco, quanto nas hipóteses de responsabilidade subjetiva a partir da análise da culpa. Até aí, não há grande inovação. As inovações ocorrem a seguir. Parágrafo 2º. Em alternativa à reparação de danos patrimoniais, a critério da vítima, a indenização poderia compreender um montante razoável correspondente à violação de um direito ou, quando necessário, a remoção dos lucros ou vantagens auferidos pelo lesante em conexão com a prática do ilícito. Já se vê uma primeira dificuldade que vai ser dirimida a partir da prova pericial necessária para aferir os lucros e vantagens auferidos pelo lesante. Agrego o 944 no projeto da comissão, a linha A, que a indenização também compreenderá as consequências da violação da esfera moral de pessoa natural ou jurídica, sendo que, na quantificação desse dano extra-patrimonial, o magistrado deveria aferir, analisar a natureza do bem jurídico violado, é a vida, é o lazer, é a tranquilidade, é a boa honra, a fama, a reputação, intimidade, etc., bem como os parâmetros de indenização adotados pelos tribunais em casos semelhantes. Quanto à extensão do dano, as peculiaridades do caso concreto em confronto com outros julgamentos que possam justificar a majoração ou a redução da indenização. É algo semelhante à primeira fase do chamado método bifásico que os tribunais utilizam hoje em dia para tentar oferecer um padrão de indenização aos grupos de casos. Parágrafo 2º. No caso do inciso 2º do parágrafo anterior, devem também ser observados os seguintes parâmetros: o nível de afetação em projetos de vida relativos ao trabalho, ao lazer, âmbito familiar ou social. Então, para um cantor, perder a voz é muito mais grave do que para um profissional que não dependa diretamente da sua voz, por exemplo. Grau de reversibilidade do dano. Felizmente, uma parte dos danos são recuperados ou são superados com o passar do tempo. Exemplo, com o auxílio de fisioterapia, por exemplo. E inciso terceiro, grau de ofensa ao bem jurídico. Terceiro, ao estabelecer a indenização por dano extra-patrimonial em favor da vítima, o juiz poderia incluir uma sanção pecuniária de caráter pedagógico, em caso de especial gravidade, havendo dolo ou culpa grave do agente causador do dano ou hipótese de reiteração de condutas danosas. Aqui nós temos um debate a respeito das chamadas indenizações punitivas. Este acréscimo do parágrafo 3º, ele deveria ser proporcional à gravidade da falta e poderia, então, justificar o levantamento em até 4 vezes do valor da indenização padrão, considerando-se a condição econômica do ofensor e a reiteração da conduta ou atividade danosa. O vídeo que eu gravo, assim como os demais, é para ser mais rápido.
esse tema é muito delicado e mereceria uma análise autônoma, como muitos autores fazem em artigos de jornal, de sites, de revistas que circulam. Então eu recomendo que o leitor mais interessado avance para esses artigos, porque aqui a gente discute um tema delicado, que é a inserção de indenizações punitivas na cultura jurídica brasileira. Parágrafo 5º. Na fixação do montante a que se refere o parágrafo 3º, o juiz levaria em consideração eventuais condenações anteriores do ofensor pelo mesmo fato, para não se tratar da mesma forma uma pessoa que em tese é mais responsável no dia a dia daquele ofensor contumaz de direitos de terceiros. Respeitadas as exigências processuais e o devido processo legal, o juiz poderia reverter parte dessa sanção em favor de fundos públicos destinados à proteção de interesses coletivos ou de estabelecimento idôneo de beneficência no local em que o dano ocorreu. Agrego o projeto nesse último slide, o artigo 944B, afirmando que a indenização é concedida quando os danos são certos, sejam eles diretos, indiretos, atuais ou futuros. Esse é outro artigo bastante delicado, porque em tese a jurisprudência afirma que hoje em dia apenas se indeniza danos diretos e imediatos. O que seriam danos indiretos é uma questão interessante para se discutir. Parágrafo 1º contempla uma teoria jurisprudencial de perda de chance. A perda de uma chance, desde que série real, trata-se de dano reparável. A indenização relativa à perda de uma chance deveria ser calculada levando-se em conta a fração dos interesses que essa chance proporcionaria, caso concretizada de acordo com as probabilidades envolvidas. O dano patrimonial seria provado de acordo com regras processuais gerais. E em casos excepcionais de pouca expressão econômica, o juiz poderia calcular o dano por estimativa, especialmente quando a produção da prova, normalmente a prova pericial, se revelar demasiadamente difícil ou onerosa, desde que não haja dúvidas de efetiva ocorrência de danos emergentes ou de lucros cessantes, diante das máximas de experiência do julgador. Portanto, como a gente observa nesse vídeo, que ficou mais extenso do que eu gostaria, aquela regra geral do princípio da reparação integral do dano do artigo 944, segundo o projeto de reforma do Código Civil, será detalhado, será ampliado com a inserção de artigo 944A, 944B. Essa é a dica do dia de hoje. Grande abraço.